Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe segue aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, acompanhando a AgriShow 2024 e tendo contato com muita tecnologia. E agora a gente fala, portanto, de base de dados, algo que é muito comentado. O que é uma base de dados? Como que os produtores podem tomar melhores decisões tendo esses dados em mãos, e nesse caso são dados de máquinas agrícolas. Mas vamos conversar um pouquinho com o Christian dos Santos, que é coordenador de inteligência de dados da Solinftec, e ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o benchmark de dados da Solinftec. Muito obrigado pela visita aqui no nosso stand. Ô Christian, me diga uma coisa, como que o produtor ele pode pensar se ele está usando o maquinário agrícola dele com todo o potencial que aquele maquinário tem a oferecer? Porque a gente deu uma rodada aqui pela AgriShow e a gente viu máquinas simplesmente incríveis e assim, é um investimento bem substancial que o produtor rural tem que fazer nesse maquinário, e como ele consegue tirar o melhor uso desse maquinário, ou pelo menos saber que ele está fazendo o melhor uso. Hoje a Solinftec ela detém a maior base de dados agrícolas do mundo. Então, com esses dados é possível a gente comparar diversos tipos de cenários. Hoje aqui na AgriShow nós estamos lançando o primeiro benchmark digital para cultivos perenes e para grãos. Em cana a gente já roda esse benchmark há algum tempo, então isso dá a capacidade do produtor tomar as melhores decisões com base em dados totalmente confiáveis. Então nossa base hoje é gigantesca de informações, equipamentos comunicando em tempo real, e isso fornece uma base muito robusta para que o produtor consiga tomar as melhores decisões. Sejam decisões regionais, decisões voltadas a equipamentos em diversos segmentos, para que ele consiga se posicionar no mercado. Isso é muito importante para o produtor. Ele ter a percepção do mercado, como que ele está. Então, se eu estou utilizando o melhor daquela máquina, então, por exemplo, um caso prático, hoje o produtor, dentro da nossa plataforma, ele pode selecionar uma região específica que ele atua, um modelo específico de equipamento que ele atua, e ele consegue visualizar dentro desse modelo, dentro dessa situação, se ele é o melhor dentro daquele mercado. E isso é muito importante. É como se a gente tivesse não apenas olhando para dentro de casa, mas como um mercado como um todo, abrindo uma janela para várias oportunidades. E essa base de dados também, o produtor ele consegue, por exemplo, ver que tipo de máquina tem o melhor desempenho, ele consegue selecionar naqueles filtros dados como desempenho na hora da colheita, desempenho na hora do plantio, por exemplo, e aí ele tomar decisões na hora da compra de alguma máquina ou não? Hoje a nossa base de informações ela é bem robusta, então a gente trabalha com diversos produtores e diversos modelos de máquinas diferentes. Hoje o cliente Solinftec, sim, tem acesso a diversas informações que diz respeito a rendimentos operacionais e desempenho operacional em campo. Isso pode estar auxiliando ele em tomadas de decisão, como consumo litros por hectare, rendimento hectares por hora. Claro que isso também tem a ver com o trabalho realizado em campo pelo próprio operador. Tem a parte da máquina, que sim, influencia, mas também a gente fornece informações para que o produtor ele consiga compreender o porquê que aquela máquina tem o melhor desempenho. Um exemplo prático, imagina o rendimento hectare por hora de um equipamento. Então, o hectare por hora ele é muito impactado pela sua velocidade e pelo seu espaçamento. Então a nossa plataforma de benchmark ele não apenas mostra o número e a sua posição e as médias de mercado, mas também mostra para o produtor qual foi a situação que os melhores do mercado estão fazendo para que sirva de benchmark para ele estar melhorando a sua propriedade. E aí, nesse caso, quando o produtor tem essas respostas, né, dessas informações, esses bancos de dados, como que ele consegue, então, fazer essa correção de rota? É a Solinftec que fornece essa orientação? Como que o produtor pode buscar essa melhoria? A primeira melhoria que tem quando a gente implanta um sistema é a primeira coisa, o produtor entender as suas operações de forma precisa. Então esse é o primeiro ponto. Então é uma grande mudada de chave, podemos dizer assim, quando o produtor tem acesso a informações confiáveis, onde ele entende a sua operação e ele começa a aplicar melhorias dentro do seu próprio cenário, fazer um benchmark interno. Quando a gente mostra o benchmark a nível de mercado, isso abre muito mais o horizonte. Por quê? O produtor ele já fez a lição de casa, já melhorou com as soluções Solinftec, só que quando a gente mostra o benchmark, ele tem uma visão total do mercado e ele fala, peraí, eu estou nessa posição. Eu estou a 30 posições do primeiro cliente da Solinftec com o mesmo modelo ou dentro da mesma região. Isso me dá oportunidade de melhoria.
Então é muito importante para a gente mostrar, dentro dessa infinidade de dados, aonde o produtor pode chegar. Ter esse referenciamento para o produtor estar melhorando no dia a dia. E a gente está falando então de clientes Solinftec que estão ali ligados a esse sistema, que estão transmitindo esses dados. E me diga uma coisa, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que provavelmente todo mundo já ouviu falar, mas é uma lei ali que obriga que as empresas que coletam dados os protejam para que eles não sejam mal usados. Como que isso funciona nesse caso desse benchmark? Hoje o benchmark, uma das regras principais do nosso benchmark e de todas as nossas soluções é a proteção dos dados. Então hoje o benchmark ele é totalmente confidencial. Num caso prático, hoje o cliente ele só visualiza a sua fazenda, a sua usina, os demais dados são todos confidenciais. Então, por exemplo, você vai visualizar ali fazenda top 1, top 2, top 5. Ali tem uma descrição genérica. A gente não identifica. Então, fazenda 3, 4, 5, 6. Qual que é o indicador dela? 80 litros por hora. Então, assim, é totalmente confidencial a informação, justamente para a gente não ferir as leis de proteção de dados. Então é como se o produtor que fosse meu vizinho tivesse comprado um trator novo e ele vem falar para mim que é bom, eu vou lá, vou ver o trator dele, mas nesse caso eu não estou só conversando com o meu vizinho, eu estou conversando com produtores do Brasil inteiro para saber como é que é o desempenho daquela máquina. Exatamente, não só do Brasil, como toda a América Latina, Estados Unidos, então toda a nossa base hoje ela está unificada, são bilhões de registros de informação, a gente coleta dados numa velocidade impressionante em campo. Então o que a gente fez? A gente consolidou toda essa informação para mostrar para o produtor que existem meios de melhorar. Então não é uma pessoa chegando lá e falando, você pode melhorar nisso e aquilo. Nós estamos apresentando isso com dados. E dados confiáveis, e isso começa a mudar o jogo, porque a gente potencializa o produtor a ser cada dia melhor. Eu acho que essa é a grande mensagem do benchmark. Você pode ser cada dia melhor. É isso que a gente quer proporcionar com essa ferramenta nova no mercado. É isso, é você fazer o investimento numa máquina de qualidade e fazer o uso dela da melhor maneira possível, utilizando todos os recursos que ela tem para oferecer com muita eficiência. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.